Fala, querido, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com a tua casa? Vai tudo bem com a tua família? Que o Senhor faça com que tudo fique bem, tá? E que aquilo que ainda não se completou na tua vida possa se completar, que aquilo que ainda não se realizou possa se realizar, que aquilo que a resposta que você está esperando, que você possa receber, que a oração que você está fazendo seja ouvida e respondida, e que o Senhor te abençoe. Eu vou deixar para tua meditação o livro de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 11. E na minha versão, a epígrafe de Jesus cura 10 leprosos. Versículo 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Eu vou me atentar a apenas essa parte. Nesse trecho, né, vai dizer aqui que o ministério de Jesus já estava a todo vapor, certo? Então ele viajava entre várias regiões, né? O tempo que foi possível para ele viajar, ele viajou. O que aconteceu? Vou pegar um pouco de água. Licença, gente. Minha garganta está um pouco seca. 10 leprosos, homens enfermos, tá? Antigamente se chamava de lepra, né? A doença que logo depois a medicina passou a chamar de hanseníase, que tem o mesmo objetivo, que se trata de câncer de pele. Na época passada, a lepra, na época atual, hanseníase, mas trata do mesmo problema. Câncer de refere-se à mesma enfermidade, que é o câncer de pele. 10 homens que estavam com esse câncer de pele viram Jesus passar e enxergaram uma oportunidade de, olha, agora, eu acho que agora é a nossa chance de ser curado. Acho que agora é a nossa chance de a gente ver um milagre acontecer. E o texto vai dizer que eles não chamam, eles não oram, eles não clamam, eles gritam. Eles gritam desesperadamente, pedindo que Jesus tivesse pena deles. Eu tô lendo o texto para você ver que eu não tô fugindo aqui do assunto que tá sendo lido. O que acontece depois é que Jesus fala que eles fossem um sacerdote para eles serem curados. No caminho de encontro aos sacerdotes, a cura estava acontecendo. Um percebia que estava sendo curado, depois o outro percebeu que estava sendo curado, e aí um foi olhando para o outro, né? Dentre aqueles 10, um foi olhando para o outro, e ali eles foram notando que o milagre estava acontecendo entre eles. Eles estavam sendo curados enquanto eles estavam indo ao sacerdote. Eles estavam sendo curados no caminho de encontro ao sacerdote. E o que acontece? Eles se alegram e continuam caminhando. Só que um desses 10 sente a responsabilidade de se lembrar
de quem era o responsável pela sua cura. E isso faz toda a diferença. Ele volta para agradecer. Ele volta somente para agradecer. E quando ele volta somente para agradecer, Jesus pergunta pelos outros e fala: Você foi curado por causa da sua fé. A gente olha esse texto, a gente olha essa história e a gente até sente a dor, sente a revolta do que aconteceu, no sentido de falar assim: Poxa vida, 10 foram curados. Por que os outros 10 não foram agradecer? É porque, assim, a gente tem dentro de nós, eu falo a gente, eu me incluo nisso também, tá? Eu não me ponho de fora. Pelo contrário, toda essa situação que eu estou colocando aqui, tanto da leitura bíblica quanto do texto, eu me incluo também. E a gente olha, muitas vezes, o nosso olhar, ele é mais de fora do que de dentro. A gente costuma olhar as situações mais de fora do que de dentro. Por exemplo, a gente fala assim: mas o presidente devia fazer assim, assim, assim. Devia se comportar assim, assim, assim. Só que muitas vezes a gente nunca parou para pensar o que é que um presidente faz, qual é o cargo, o que é que ele tem que assumir, o que é que ele consegue fazer e o que é que ele é limitado a fazer. Eu coloquei essa situação apenas como um exemplo, tá? De que a gente costuma olhar muito mais a situação por fora do que de dentro. A gente costuma muito mais opinar o que a gente faria, como a gente poderia, mas a gente nunca parou para analisar aquela situação de fato. Então, o que é que acontece? Quando a gente olha para essa situação, a gente fala: que 9 leprosos ingratos foram curados e não agradeceram a Jesus. 9 homens ingratos foram curados, mas não agradeceram. Só um agradeceu. Só que quando a gente para refletir, quantas situações na nossa vida que a gente esquece de orar, esquece de buscar, esquece de ler a palavra, esquece de mergulhar na presença dele. Mas quando a gente se dá conta de um diagnóstico difícil de saúde, de uma notícia ruim por parte da parentela, de uma porta que se fechou, de uma situação difícil, de um cliente que foi embora, aí a gente lembra de louvar, a gente lembra de orar, a gente lembra de Deus, a gente lembra da presença. Na situação difícil, muitas e muitas vezes, só conseguimos lembrar de Deus na situação difícil, muitas e muitas vezes. Senhor, me ajuda, abre aquela porta de emprego que eu fiquei desempregado. Senhor, me ajuda, manda cliente para o meu negócio. Senhor, me ajuda. O meu exame não deu muito bom, Senhor, eu preciso dessa resposta. E vai, busca. E às vezes vai para o ciclo de oração, vai para a vigília, vai para a consagração, vai para o culto tal. Não quer perder nada. Não quer perder nada. E pela graça, a gente faz igual aqueles leprosos. Senhor, socorre, tem pena de mim. Busque, 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 vai, vai, vai. Tô fechado com Deus, tô fechado com a presença, tô fechado com as promessas. E aí Deus, por sua infinita misericórdia, vai lá e responde a oração, vai lá e atende o nosso clamor, vai lá e atende o nosso pedido. E glória ao nome dele por isso. E muitas vezes o que é que acontece? A gente faz igual aqueles 9. A gente se empolga com a bênção, se empolga com a vitória. E o Cristo que a gente estava buscando naquele momento de necessidade e dificuldade? E a devoção, e o louvor, e a entrega que a gente estava dando naquele momento que a gente estava precisando e a gente ficou tão juntinho dele. E aí muitas vezes vamos embora. Só que o que eu quero te dizer aqui é o que Deus vem conversando comigo já faz um tempo.
Deus, ele quer ser o teu Deus não só dos momentos difíceis, mas dos momentos bons também. Deus, ele quer ser o teu Deus não somente no momento da enfermidade, mas também no momento da cura. Deus, ele quer ser o teu Deus não somente do sufoco, do aperto, da dificuldade, mas também no momento de bênção, de prosperidade, de alegrias, de comemorações, de momentos gloriosos e prósperos. Ele quer ser o teu Deus do tempo da vaca magra e do tempo da vaca gorda, como no sonho do faraó que José interpretou. Deus, ele quer ser o teu Deus de todas as fases. Deus, ele quer ser o teu Deus de todos os momentos. E muitas vezes você não entende porque está capengando na mesma situação, repetindo, 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 e não tem uma vitória, não tem uma resposta, porque ele conhece teu coração a ponto de ele saber que se ele conceder o que tu está pedindo, tu vai embora igual os 9 leprosos, alegre, feliz, comemorando, sorridente, e deixar ele para trás. Vai feliz, vai alegre, comemora, sorri, volta para os amigos, volta para o teu círculo social, volta para aquela rotina que tu tinha, volta para aquela vida que tu tinha, e Jesus fica onde? Lá atrás. Igual os 9 leprosos deixaram Jesus. Lá atrás. Só que Jesus quer te dizer nesse vídeo que ele não quer ficar atrás. Ele não quer que você. Aliás, atrás ele nunca ficou, ele está acima de todas as coisas, mas é a forma como você o coloca na sua vida. E ele quer te dizer que ele não aceita se deixar, que você o deixe para trás. Ele não aceita que você o coloque para trás na sua vida. Ele não aceita que você deixe ele lá no fundão, na fila do canto, no último lugar da fila. Porque ele quer te dizer que ele é o Deus de perto e Deus de longe. Deus da enfermidade e Deus da cura. Deus da situação difícil. E Deus da alegria. Deus da prova e Deus da bênção. Ele quer ser o teu Deus de todas as horas. Para que eu e você possamos aprender e fazer como esse estrangeiro que voltou e disse: Senhor, eu estou aqui te louvando porque eu quero te agradecer. E no momento feliz, a gente louvar a Deus, a gente cultuar a Deus em ações de graças. E dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que foi tu que me abençoou, foi tu que me concedeu essa cura, foi tu que abriu essa porta de emprego, foi tu que me deu essa bênção, foi tu que me deu essa chave, foi tu que concedeu que tu seja louvado, engrandecido, exaltado e adorado para sempre na minha vida. É isso que o Senhor quer de nós, amém? Se você recebe essa palavra, curte esse vídeo, comenta o que você achou, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas e verifique a sua inscrição no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família desde agora e para sempre.